recompensa do Senhor se manifesta em nossas vidas, chama-se graça, é um ambiente. A graça de Deus, ela é, né, pelo teor, pela raiz da palavra do ponto de vista espiritual, graça significa, né, favor imerecido. Graça, na realidade, é um favor, é algo que se faz sem esperar em troca, nada. Porém, quando se refere à graça de Deus, há um elemento ainda aí, né, que fortalece ainda mais esse conceito de algo gratuito. É algo que Deus nos dá de forma gratuita, sem nenhum merecimento que pudesse justificar qualquer tipo de ato de Deus, assim, como sendo um favor. Por mais que nós sejamos assertivos, por mais que a gente possa, queridos, produzir bons frutos, nós jamais poderíamos, queridos, numa existência, numa vida inteira, ainda que esta pessoa vivesse, sabe, 100, 200 anos, por causa do pecado, por causa da natureza do pecado, o homem não conseguiria produzir absolutamente nada através de atos, de atitudes, de obras, que pudesse justificar um recebimento, uma recompensa de Deus. Portanto, quando Deus nos recompensa por algum mérito, quando Deus encontra alguma ação em nossas vidas, alguma atitude assim frequente, uma persistência, uma insistência em realizar algo bom, eu vou ainda mais a fundo. Quando Deus vê no coração do homem a intenção de fazer o que é bom, ainda que na atitude concreta ele não consiga e acabe fazendo alguma coisa errada, mas quando Deus percebe o coração do homem intentando fazer o bem, Deus já habilita essa graça em nossas vidas. E a palavra do Senhor diz que onde abundou o pecado, o que acontece? Superabundou a graça do Senhor. Então, amados, a cada atitude de pecado do homem, quando este está em Cristo Jesus, e portanto, ele tem o discernimento, ele percebe que errou, confessa o pecado, se arrepende e confessa ao Senhor, a palavra de Deus diz que sobre a porção do erro, veio uma porção de graça, da graça de Deus, dobrada, triplicada, é mais que abundante. Então, ainda que na vida do homem haja uma abundância de pecado, o ato de Deus, a reação de Deus em relação a isso, é fazer uma superabundância de graça. Então, amados, para cada elemento de erro, existem 10 elementos da graça de Deus se manifestando. Deus está sempre, né, superdimensionando, faturando, vamos dizer assim, a sua graça, para que justamente, queridos, o homem possa combater este pecado. Então, os atos de misericórdia, os atos de fidelidade, que resultam em recompensa de Deus na vida do homem, na realidade, é para fazer com que o homem abençoado, o homem que recebe a recompensa de Deus, tenha, né, da parte de Deus algo real, para que ele possa convencer ainda mais a sua própria alma a combater o pecado. Porque ao receber algo de Deus, ao se materializar a bênção de Deus, ao dizermos assim, o Senhor me deu, o Senhor me visitou, o Senhor me agraciou, nós temos então elementos reais de Deus que vão nos ajudar a convencer a nós mesmos a respeito da santidade, a respeito de tentar, de insistir, de lutar, de mortificar a própria carne, para poder, queridos, no final, ter uma vida em santidade. Então, as bênçãos de Deus, as bênçãos materiais, familiares, a unção, essa capacitação que Deus nos dá para fazer uma obra, tudo isso tem como um propósito final nos ajudar a combater o pecado que em nós tão de perto rodeia, conforme a própria palavra do Senhor nos diz.
Na realidade, a palavra do Senhor nos diz que uma tão grande nuvem de testemunha está em torno de nós, para que nós possamos, na realidade, queridos, diante de toda essa galeria de grandes homens de Deus, de grandes mulheres de Deus, como Ruth, como Esther, como Jó, como Davi, e tantos outros homens e mulheres de Deus que nós vimos essa semana e temos durante toda uma vida ministerial ouvido através de pregações e ensino, nós entendamos que esses grandes homens de Deus, essas grandes mulheres, esses grandes heróis da Bíblia, na realidade tinham a mesma estrutura que eu e você temos. Eram pó, vieram do pó e para o pó voltaram. Mas, ao longo de suas vidas, os seus corações desejavam agradar a Deus. Então Deus, quando estes homens e mulheres acertavam, quando esses homens preferiam fazer a vontade de Deus, Deus os recompensava, para que então este desejo, essa intenção de servir a Deus, pudesse ser fortalecida. Você está entendendo? Então o teu carro que Deus te dá, a tua casa que Deus te dá, o marido, a esposa que Deus te dá ou te deu, as bênçãos profissionais que Deus te dá, ministério, na realidade, amados, é para que nós possamos nos mover nesta terra, sabendo que Deus existe. A maior manifestação de Deus em nossas vidas é a materialização do seu amor. E isso, quando nós nos apegamos a Ele, e sabemos que, mesmo sem merecer, Deus me dá, então eu encontro motivos para continuar servindo ao Senhor. Você está entendendo? Abre comigo lá em Efésios, capítulo de número 2. E isso é expresso, é afirmado na Bíblia. Veja, o apóstolo Paulo escrevendo, a partir do verso, vamos do primeiro mesmo, diz assim, Efésios 2:1 diz, eu vou ali porque assim eu não preciso tirar meu óculos. Ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais outrora andastes, segundo o curso deste mundo. Pausa. O curso deste mundo é, queridos, segundo o curso deste mundo é, na realidade, a manifestação do pecado. Este é o curso do mundo. Se o mundo fosse um rio, ele seria de águas caudalosas, né, de pecado. Uma efervescência de pecado, uma superabundância de pecado, uma manifestação 24 horas de pecado. Sabe, amados, este é o curso do mundo. E nós, antes de Cristo se manifestar em nossas vidas, andávamos segundo este curso. A nossa vontade estava, queridos, rendida ao pecado. O nosso desejo, por mais que a gente achasse que a gente era livre, eu sou livre para beber, eu sou livre para me prostituir, eu sou livre para adulterar, eu sou livre para matar, eu sou livre para roubar. Na realidade, uma falsa liberdade, baseada, queridos, em que todo mundo faz. Então, assim, se a maioria faz, parece que é algo aprovado. Então, se todo mundo faz, já ouviu essa expressão assim? Ah, fulano de tal está fazendo, eu também vou fazer. Ah, o governo é corrupto, então também sou corrupto. Ah, os políticos mentem, eu também vou mentir. O meu pai andava em prostituição, eu também vou andar. Então, queridos, o homem natural, ele reputa por uma liberdade, quando na realidade é uma escravidão terrível. E ele acha que é uma liberdade, porque na realidade a grande maioria dos homens, do ser humano, andam neste curso. Então é assim, está todo mundo indo para lá, então esse deve ser o caminho certo. Está todo mundo fazendo, então eu vou entrar aí no caminho da maioria, porque aquela minoria que está indo por outro caminho deve estar errada, afinal de contas, é a menor parte. Então, amados, confunde-se liberdade com, assim, o perfil do homem pecador, que é, na sua grande maioria, porque, infelizmente, a palavra do Senhor diz que o caminho da perdição, queridos, é um caminho muito largo. Porém, o caminho da salvação é um caminho estreito. A porta que conduz ao pecado é uma porta larga. Mas a porta que leva à salvação, ela é uma porta estreita. Estreita porque, na realidade, queridos, por ela passarão minorias.
passarão minorias. Então, segundo o curso deste mundo, segundo, agora, ó quem libera, olha quem lidera, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então, quando, amados, o homem, ele anda segundo o curso deste mundo, ele está sob a regência maior de Satanás. Ele está sendo um servo, ele está servindo ao príncipe das trevas, a este príncipe das potestades do ar. Amém? Porém, este príncipe, ele, queridos, tem o seu trono escondido. Porque se ele se manifestasse como Deus se manifesta ao homem, todo ser humano que está prisioneiro dele, fugiria dele. Porque o aspecto, a essência do diabo é pecado, é morte, é destruição. Então ele se traveste, ele se maquia, ele se finge, ele se apresenta até como anjo de luz, a fim de que essa grande multidão, ao pecar, ao conduzir-se na sua vida sob o pecado, ache que está tendo uma liberdade de escolha, uma livre escolha para andar dessa forma, sendo que o grande regente, o grande líder desta multidão que está indo para o inferno, se oculta. Ele se oculta atrás do prazer carnal, ele se oculta atrás de vaidades, ele se oculta atrás do engano, ele se oculta atrás de um aparente bem-estar, que é desenvolvido pelo dinheiro, que é dado pelo dinheiro, e assim vai. Então assim, vai lá no verso 3. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Ora, se eu fazia a vontade da carne e dos pensamentos, então, amado, eu, você e qualquer um que está debaixo desse senhorio, não é livre, está preso, está condicionado a viver fazendo a vontade da carne. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Vai. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Verso 6 para a gente encerrar. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e com Ele nos fez sentar nas regiões celestes em Cristo Jesus. Então a condição daquele que está indo pelo pecado, tendo por regente, por príncipe, Satanás, obedecendo às paixões e às vontades da carne, portanto prisioneiro dela, cuja condição, queridos, determinada por Deus, é uma condição de morte espiritual, a Bíblia diz que então Deus interfere nisso e se apresenta como aquele que oferece o poder de ressurreição. Ou seja, aquele que vive andando morto no seu pecado, tendo o seu prazer no pecado, e vivendo então a condenação, entrando, saindo de suas vidas, envelhecendo no pecado, chegando perto da morte, e tendo como sentença o inferno, Deus em algum momento se apresenta, e queridos, se apresenta para todo joelho que um dia pode se dobrar diante dele, e que se dobrará. Não há homem, não há mulher, não há criança, não há ser humano, nunca houve e não haverá, que não tenha tido algum tipo de acesso à verdade de Jesus Cristo. Amém? Ninguém morre sem um dia ter sido alcançado por esta verdade. Deus sempre providenciará. Se a igreja não fizer, Deus levantará outros meios para que essas pessoas ouçam pelo menos uma vez na vida que Jesus Cristo é Senhor e que Ele morreu na cruz para livrar aquela pessoa dos seus delitos e pecados. Graças a Deus que nós um dia nos encontramos com esse Deus. Fomos resistidos, quase que impedidos. O diabo trabalhou para nos ensurdecer, nos cegar, tirar a nossa vontade. Lembra quando você não era crente? Você pensava assim, quando alguém te dizia, vamos na igreja. Eu na igreja? Vou nada, a gente nem sabia que era estar amarrado, já falava, né? Tá amarrado, não vou na igreja não.
Ou então, quando você, por algum motivo, sei lá, estava desesperado, estava com problemas, enfim. Poxa, eu preciso ir para a igreja, é verdade. Né? Essa semana eu fui na macumbaria, essa semana eu já fui lá da cartomante, já fui numa encruzilhada, já fiz uns trabalhos. Não custa nada, né, ir lá na igreja, na igreja dos crentes. Quem sabe lá também pode ter alguma coisinha lá que vai me ajudar. Não é assim? Só que no dia que você disse que ia, aconteceu algum problema, não foi? Não era assim? Quanta resistência. Se fosse para ir para macumba, né, o diabo ordenaria sim uma fileira, né, de demônios abrindo o caminho e ainda tocando trombetas malignas para permitir que você chegasse ali. Porque aonde o teu coração cogitasse ser o lugar de engano, ele nos permitia ir. Porém, quando, por alguma obra de Deus na nossa vida, nós dizíamos, sim, hoje eu vou na igreja, meu Deus do céu, acontecia de tudo e a gente muitas vezes acabava por não ir. Não aconteceu assim com a maioria dos irmãos aqui? Assim é. No dia que eu disse que doente, no dia que disse, sogra, que quando não vim, resolve. Por essa região, ele fura o bloqueio. Lembram-se quando Daniel orou, e sempre se fala sobre isso em pregações e ensinamentos? Daniel orava ao Senhor, clamava a Deus, a oração chegou, Deus enviou o anjo, ele teve que fazer o quê? Passar por esse bloqueio. E demorou no tempo de Daniel, no tempo humano, 21 dias para que este anjo pudesse chegar e levar então toda aquela revelação, toda a resposta que Deus já tinha enviado a Daniel.
Então, ele teve, este anjo, muitos problemas com o príncipe da Pérsia. O outro anjo, uma potestade celestial mais portentosa, mais poderosa, foi ao encontro para poder também, então, de igual para igual, brigar com aquela entidade maligna e permitir, então, esse furo, esse bloqueio, furar esse bloqueio espiritual para chegar à oração respondida, à graça de Deus. Então, amados, todas as vezes que a graça do Senhor te alcança, uma resposta, uma cura, uma liberação de qualquer nível, queridos, trata-se de uma resposta que veio perfurante, que veio desbloqueando, que veio, queridos, quebrando resistências, dá trabalho. São anjos que militam, são seres de Deus, enviadores e ministradores da bênção de Deus, que vêm, amados, enfrentando lutas, enfrentando guerra espiritual, queridos, inimagináveis. Nós vemos filmes sobre guerras, sobre lutas sangrentas, terríveis, maldosas, amados, mas não chegam nem aos pés daquilo que é travado dioturnamente, para que a bênção de Deus, a graça de Deus, a recompensa de Deus chegue na tua vida. Por quê? Porque a manifestação de Deus tem que chegar ao coração do homem, mas entre nós e Deus há essa região que a Bíblia chama de potestades, principados, dominadores do mundo tenebroso, que querem impedir a manifestação dessa bênção. Então nós temos que insistir. Nós não podemos desanimar. Em relação às respostas de Deus, nós temos que continuar orando em todo o tempo. Ainda não chegou? Vou orar. Ainda não chegou? Vou continuar orando. Ainda não chegou? Vou no culto de oração. Ainda não se manifestou? Vou no culto de manhã e à noite. Não chegou? Vou acordar de madrugada e vou clamar. Nós temos que, amados, estar participando de forma íntegra, de forma pessoal, desta manifestação, para que aquilo que vem para nos fortalecer, nos ajudar, nos honrar nesta terra, possa de fato chegar. Nós precisamos bater, batei, batei e abre-se-vos-á. Amém, amados? Não é só bater. A Bíblia, ao repetir e ao fazer eco, está explicando que é uma atitude incessante. Nós não podemos esmorecer quando o assunto é clamar a Deus. Porque quando clamamos a Deus, estamos, queridos, habilitando a graça do Senhor que se manifesta lá e que vem das regiões celestes. Então, o nosso espírito, aleluia, está ali na presença do Senhor. Mas, amados, essa conexão existe. Porém, a nossa vivência, a nossa experiência é no plano humano. E aqui a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então, em todo o tempo, é a vida vencendo a morte. É a vida de Deus se manifestando, aleluia, na nossa vida. Manifestando, então, a vivificação daquilo que está morto. Então, a grosso modo, eu posso te dizer que todas as respostas que você busca na tua vida já estão presentes nesta terra, porém estão mortas. Então a tua cura, ela já está aqui, mas está morta. O teu aumento salarial já está aqui, mas está morto. O teu casamento, ele a restauração do teu casamento, ela já existe, mas está morto. A empresa que você quer abrir, ela existe, mas está morto. Então, quando? Por quê? Porque ela tem que se manifestar nesta terra, que, segundo a própria palavra do Senhor diz, o mundo jaz no maligno. Tudo que tem que se manifestar nesta terra, queridos, precisa do poder vivificante do Senhor. A única coisa que este mundo produz, sem nenhum problema, são cardos e espinheiros. Lembra quando Adão pecou lá no Jardim do Éden? Aquela terra era abençoada, não era, antes do pecado? Era só jogar semente que nascia o fruto bom de comer, bom de olhar, árvores frutíferas, árvores, né, que embelezavam. Né? Então era uma coisa tranquila. Quando o pecado se manifestou, o que aconteceu? Deus teve que amaldiçoar o homem e a terra da qual ele foi tirado. Então,
a terra era tão bendita, que Deus fez o homem, segundo a sua imagem e semelhança, do pó dessa terra. O pecado teve um poder tão terrível, que a matéria-prima, daquilo que Deus usou para fazer o seu mais precioso, sua mais preciosa criação, agora foi danificada, foi manchada. Houve então agora, queridos, a manifestação do erro, manchando essa terra. Deus agora não poderia suscitar um homem perfeito do pó da terra. Agora, precisa da manifestação do homem espiritual, que vem do céu. Porque essa terra foi amaldiçoada. Ela dá cardos e abrolhos, que são essas plantas, ervas daninhas. Alguém aqui já plantou capim? Não precisa, né? Se você quiser colher rosa, você tem que plantar uma rosa, não tem? Se você quiser comer alguma coisa... Agora, ervas daninhas, ninguém planta, porque nasce. É a terra do pecado. Então, amados, é um paralelo. A minha natureza, se eu deixá-la nesse nível humano, eu vou produzir cardos e abrolhos, espinheiros. Então são as minhas atitudes, são as minhas transgressões, o meu erro. E Ruth, onde entra nisso? Sei lá. Se não der tempo, a gente deixa para outro dia. Deixa Deus falar. Não é uma coisa assim, né? Pelo fluir de Deus. Olha, irmãos, eu ia ler aquilo lá e entrar aqui para Ruth mostrar como ela se manifestou cheia da graça lá em Israel e ficou rica e casou com Boaz. Ô, glória, o Boaz está vindo, né? E aí, mas, glória a Deus. Se não der tempo, a gente prega depois. Mas você precisa entender que essa natureza agora pecaminosa, ela precisa do agente vivificante. Por isso que o homem tem que nascer de novo. Porque ele nasce dessa terra contaminada, nasce do pecado. Agora ele precisa ser gerado de novo pela semente do Espírito Santo, pelo sêmen espiritual que gera o homem santificado, que vai viver nesse invólucro, nesse templo humano, nessa carne pecaminosa, que continua com as mesmas características de antes. Então, assim, você e eu não mudamos porque Cristo nos tomou para si. Nós fomos transformados. Sou exatamente o velho e mau Wilson. Você continua sendo o velho e mau Jorge. Você continua sendo o velho e mau Edneu. Só que agora nós produzimos frutos espirituais porque o Espírito de Deus habita em mim. Porque Ele fez nascer em mim o novo homem, que não se chama Wilson, mas agora se chama Filho de Deus. Amém, amados? E que vai produzir frutos dos céus nessa terra. Então, amados, aquilo que eu produzo através do meu novo homem são exatamente frutos que nascem lá na terra celestial. Então é o perdão, é o amor, é a bondade, é a confissão de pecados. E isso, queridos, continuamente vem de Deus, furando esses bloqueios que querem nos fazer, queridos, nos arrepender de termos nos arrependido. Quer nos tornar a ser exatamente o que éramos ou que ainda somos, mas carnais. Então tira Cristo da minha vida hoje e eu volto a ser o mesmo cara antes de ter Cristo me salvado. Então se eu, amados, titubeio, se eu durmo no ponto, se eu me enfraqueço na fé, o homem carnal, ele começa, queridos, a ter poder. E ele começa a comer dos frutos podres dessa terra. Então o poder vivificante do Senhor vem do céu. Amém? E ele então, naquilo que está morto nessa terra, ele vem e produz a vida. Ele vivifica. Então assim, ó, a tua cura, que está na terra, mas está morta, coração, com atitudes espirituais sadias, com a aprovação de Deus, Ele envia uma palavra, envia uma unção, envia uma virtude, e a tua cura, ela renasce, ela nasce, ela brota, ela vivifica, e aí então você é curado. Então tudo que nós buscamos, tudo que precisamos está aqui, porém morto. Nós precisamos do poder vivificante do Senhor. Você está compreendendo? Por isso que precisamos lutar.
Eis aí de mentes, tem um tão cheio do Espírito Santo. Deus e mais filhos do Senhor, falando na igreja, o ministério, e de repente, não se precisa de muito tempo, num brilho e piscar de fechar de olhos. E uma semana, trabalho anos, cai por terra, por decepção, de uma dor, por causa de um problema pessoal, um sentimento em nível emocional. E ela inteira deslida do poder de porção de vida. Ela precisa ser contida. Quando pela manhã eu estou vivo fisicamente, mas eu preciso manter a espírita ativa. Por isso que eu dá de manhã e sair de casa antes, porque eu vou sair para esta porta com o meu corpo que está habilitado. E se eu não orar a Deus, se eu tiver pensamentos em Deus, se eu não ler a Bíblia, se eu não ouvir louvor, e abramos aqui um parênteses. Nós temos esses elementos para motivar mais a vida espiritual. Eu pedi louvor, cantar a Deus no final. Final, menino, mas nós quanto de espinho hoje eu produzi num pensamento, numa atitude, numa palavra, numa reação, um palavrão, um xingamento, uma falta de perdão, uma murmuração. De repente, amados, foi um dia em que eu exaltei o diabo. Essa semana o bispo falou que todas as vezes que a gente fala, é o diabo mesmo, nós estamos exaltando o diabo. Quando de repente acontece uma coisa, a gente perde o controle. Ele estava falando sobre Jó, né? Que Jó, no seu livro, nunca deu um crédito ao diabo. Ele sempre disse, o Senhor permitiu, não é verdade? E foi um ensinamento que eu guardei. Porque às vezes, queridos, acontece um problema no dia, a gente fala, meu, como esse diabo é sujo. Ele é exaltado quando reconhecemos que ele opera o erro. A mentira o exalta, o erro o exalta. Então, querido, quando nós passamos um dia glorificando o Senhor, exaltando o nome dele, temperados
completamente, queridos, dominados pelo Espírito de Deus, manifestando o fruto do Espírito durante um dia inteiro. Citem aí para mim o fruto do Espírito. Como se manifesta o fruto do Espírito? Paz, que mais? Bondade, que mais? Mansidão, fé, temperança, que é o domínio próprio. Não é isso? Então, queridos, isto é o fruto do Espírito. Fruto, queridos, é o perfil, é o tipo de resultado que quem anda no Espírito dá. Então, diante de uma atitude, diante de uma reação, diante de um contra-cheque que veio, sabe, a menos, e de repente será aquele mês, mais um mês de deserto, ao olhar aquilo, eu ter absolutamente a manifestação de Deus e olhar para aquilo, entristecer-se talvez, mas ao mesmo tempo, ativar o homem espiritual e dizer assim, este é um mês em que o Senhor terá que de novo manifestar milagres na minha vida. Este é o mês em que eu vou viver, presenciar a bondade de Deus, porque aquilo que é humano é insuficiente. E essa é a graça do Senhor. É o enxerto que Deus tem para aquilo que é insuficiente nas nossas vidas, para nos manter sabedores de que Deus existe e que por fim Ele se levantará em meu favor. Por isso que Jó pôde ter essa expressão maravilhosa. Primeiro, ele disse, antes eu conhecia Deus de ouvir falar, agora eu o conheço de andar com Ele. Por quê? Porque ao longo da sua jornada de perdas, desafios terríveis que ele experimentou, e nós sabemos, porque lemos Jó, todas as suas perdas, todas as seus prejuízos, todos os seus distanciamentos, tudo que ele viveu de amargura e agora podre de chaga. Nesse processo, ele evidenciou Deus na sua vida. Então Deus, todos os dias, ativava a bênção dele em todo aquilo que estava morto. De sorte que com o passar anos, lá no final da história de Jó, ele colheu